primeiro livro de Reis, capítulo 18, do verso 20 até o 39. Livro de 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 até o 39, que tem subtítulo de Elias e os profetas de Baal no Monte Carmelo. Se você não está com sua Bíblia, pode então acompanhar o telão. Todos encontraram? Então, posso ler? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o; se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, e escolham eles para si um dos novilhos, e, dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha. Porém, não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então, invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. Se há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós outros um dos novilhos, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que se respondesse. E manquejando, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: clamai em alta voz, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. E eles clamavam em alta voz, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então, Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-o sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: fazei-o a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que, segundo a tua palavra, fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus,
e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do céu e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Só tu, Senhor, é Deus. E é aqui, Senhor, neste momento que nós dizemos também: só o Senhor é Deus. Nós cremos somente em Ti, Pai, que a Tua palavra nesta manhã possa vir aos nossos corações e que nós possamos firmar a nossa fé somente em Ti, Senhor, e que somente entre nós e Ti, Senhor, há somente um mediador, Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós cremos que o Senhor quem o enviou para que morresse na cruz por nós. E não há outro Deus, não há outro em qualquer situação que nos possa colocar diante de Ti, a não ser o Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós agradecemos e fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos possam sentar. Para que possamos entender este episódio, essa questão de o profeta Elias marcar ali uma questão de uma rivalidade entre um Deus e outro, para que possamos entender. Eu vou passar para os irmãos alguns detalhes, até que chegamos à essência da palavra desta manhã. Quem era Deus Baal? Para que nós possamos entender. Deus Baal era o Deus do sol, da fertilidade, ele é o Deus da chuva, Deus do trovão, Deus da agricultura, e o nome dele até significava o Senhor para aqueles povos. E do ponto de vista daquele povo cananeu e dos fenícios, que eram os principais povos que tinha Baal como Deus, assim também como os heteus, os jebuseus, também tinha Baal como Deus, mas o principal Deus era dos cananeus e dos fenícios. Do ponto de vista deles, o Deus de Israel, Yahvé, era um Deus do deserto, era o Deus que acompanhava esse povo do deserto. Então, o que esse povo que tinha Deus, que era Deus no deserto, tinha para oferecer? Se era um Deus do deserto, né, aí ficava difícil de comparar com o Deus deles, que era o Deus do trovão, o Deus da chuva, o Deus da agricultura, da fertilidade. Então, por muito tempo, se tinha esta cultura entre o povo de Israel e o povo fenício e os outros povos que tinham Baal como Deus. Essa rincha, essa comparação. Para ter uma noção, desde o momento que o povo saiu do Egito, era mais ou menos, o estudioso tem mais ou menos a data, de 1440 e 1280 a.C., que o povo então sai do Egito. E a conquista da terra de Canaã sob o comando de Josué é mais ou menos de 1400 a 1230 a.C. E nesta época já existiam os povos fenícios, os cananeus, com Deus Baal. Então, o povo toma posse da terra, e no período de Juízes, era mais ou menos de 1370 a 1200 a.C. Esse tempo oscila porque não é preciso, não tem estudo preciso para esta data. Quando o povo está reunido, com o povo um reino unido, depois de Juízes, que começa a monarquia então, em Israel,
é de 1050 a 931 a.C. E logo então que o reino se divide, que fica o reino do sul e o reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, é de 931 até o tempo de Acabe, onde está esta passagem, 853 a.C. Então nós temos aí mais ou menos 587 anos em que existe o Deus ali. Baal, até antes mesmo, e entre este povo israelita com estes povos que estão ao redor dele, então tem essa cultura, esse pensamento. O seu Deus é o Deus do deserto, o meu Deus é o Deus da chuva, é o Deus do trovão, é o Deus da agricultura, da fertilidade. E na época do rei Acabe, com a divisão do Reino do Sul com o Reino do Norte, o Reino do Norte começou a governar Jeroboão, que começa a reinar no Reino do Norte, com o nome de Israel, com a capital Samaria, e leva o povo à idolatria. E logo então, em seguida, seu filho faz o mesmo, o rei Nadab, filho do Jeroboão, também faz a mesma coisa, leva o povo para a idolatria. Depois foi usurpado o trono, não é mais o filho de Nadab, mas sim Baasa, que usurpou o trono, e Baasa também reina sobre Israel, levando ao povo à idolatria, que diz a Bíblia, na Bíblia diz que faziam o que era mal perante o Senhor, esses reis. E logo então subiu ao trono, depois de Baasa, o seu filho Elá, que também leva o povo para a idolatria. E depois Ziri usurpa o trono, mata o rei e toma posse por algum tempo muito curto, Zirim, que também faz mal perante o Senhor. E logo em seguida, Onri também usurpa, mata Zirim e ocupa o trono de Israel e também leva o povo a pecar. E Acabe é o filho de Onri e toma posse do reino como rei, mas só que Acabe, o que ele faz? Ele casa com a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, que é lá da Fenícia. E Jezabel é uma sacerdotisa de Baal, e junto fizeram pecar todo Israel, Acabe e Jezabel, matando pessoas e profetas que eram fiéis a Yahvé. Então, surge Elias, um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, orou com instância para que não chovesse sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E não choveu. Sendo assim, Elias vai provar que Baal não é Deus. Tinha um propósito de Deus para que não chovesse 3 anos e 6 meses. Logo no final deste período, eles põem então esse desafio que lemos aqui agora. Ele propõe esse desafio. Aí eu pergunto aos irmãos, Elias precisou fazer algum ritual diferente para ser ouvido e atendido por Deus? Aqueles profetas, eles se cortaram, eles dançaram, eles fizeram rituais e o Deus dele não respondeu, porque o Deus deles não existe. Mas para Elias precisou fazer algo parecido para que Deus respondesse, sim ou não? Não, né? Elias não precisou
Então, se Elias não precisou, aí eu pergunto, então Elias era um homem poderoso? Ele era um profeta cheio do poder de Deus? Para que Deus enviasse fogo naquele holocausto? Também não. Pois está escrito lá em Tiago, bota aí no telão para mim, Tiago 5,17. Elias não era um homem poderoso, profeta cheio do poder de Deus. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e com instância, para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Então, o que faz e o que fez Deus responder à oração? Deus responde a nossa oração por nossa fidelidade a Ele. Deus responde a nossa oração por causa da nossa retidão. Ele também responde a nossa oração, escuta a nossa oração de acordo com a nossa intimidade com Ele. E mais algum ponto que é muito importante. O propósito de Deus para com que nós estamos pedindo. Existe um propósito naquilo que talvez nós estamos precisando, que nós vamos pedir a Deus? No propósito aqui que nós lemos, que Elias pediu que não chovesse, teria que ter um propósito. O propósito era de que aquele povo tivesse ciência de que Deus Yahvé é o único e verdadeiro Deus, de que outro Deus que levantavam, esses não existiam. Então este era um propósito. E isso foi um pedido do profeta e Deus atendeu. Deus não derramou, não deixou que caísse chuva 3 anos e 6 meses. Havia um propósito. Então, para que nós possamos, às vezes, ter resultado ou êxito, ou ter resposta de Deus, vai depender também da soberania do nosso Deus. Se isso está de acordo com o que Ele deseja também. Amém? Até que os irmãos estão entendendo? Tem pessoas, irmãos, que não querem mais ser fiéis. Não querem mais ter intimidade com Deus. Elas querem resposta e querem que Deus o atenda. Mas não querem ser fiéis e não querem ter compromisso, não querem andar com Deus segundo as tuas leis, os teus preceitos, mas querem ter resposta. Quando vem a necessidade, diversidade, Senhor, eu preciso, eu quero. E tem gente procurando por curas, milagres, solução de todo tipo. Não seja na área financeira, na área sentimental, familiar, saúde, profissional e outras áreas, mas querem de uma forma muito prática. As pessoas hoje não querem dobrar os joelhos, falar diretamente com Deus. As pessoas querem algo prático. Mas para que possamos bater na casa de alguém e pedir alguma coisa, com muita ousadia, nós temos que ter, às vezes, intimidade com essa pessoa. Eu não posso chegar para um estranho e dizer assim, olha, estou passando necessidade, está acontecendo aí, expor minha vida todinha íntima para aquela pessoa estranha, e depois pedir, você pode me ajudar? Fica difícil, né? Mas para que nós possamos chegar diante de uma pessoa e expor toda a tua intimidade, toda a tua necessidade,
tu tem que ter, no mínimo, um pouco de intimidade com esta pessoa. E assim é para com o nosso Deus. Se nós não tivermos intimidade com Ele, não formos fiéis a Ele, fica difícil expor a Ele o que nós precisamos. Então, nós possamos ter essa intimidade com o nosso Deus e não procurar umas formas, como estão por aí, muito práticas que nós vamos ver adiante. Tem gente procurando igrejas onde os líderes são eles que jejuam, são os líderes que se consagram, são esses líderes que sobem montes. Esses líderes depois vão para as suas igrejas, ficam perfilados e o povo vem para receber deles as bênçãos. É muito prático, não é? Vamos enviar o nosso pastor lá para o monte, né? Então ele busca a Deus e depois ele vem e semeia a bênção para nós. Não é assim. Tem gente buscando isso, um modo mais prático de receber bênção. Mas Deus não age assim. Deus age na nossa vida individualmente. Amém? O que um líder pode fazer é, junto contigo, interceder. Ele, se consagrando, tendo intimidade, ele pode te ajudar a levar até Deus e te orientar e interceder por você, porque todos nós, enquanto vivemos, somos intercessores, amém? Assim como Jesus é o nosso intercessor imutável, porque Jesus morreu, ressuscitou e vive, então ele tem condições de interceder por nós junto ao Pai. E nós que somos vivos, estão em vida, nós podemos interceder pela vida de outros, interceder, mas jamais tomar posse definitivo de uma situação de outro irmão. Amém? Tem muita gente procurando igrejas que distribuem o que, irmãos? Distribui lenços, distribui toalhas suadas do líder, distribui sal grosso para que você possa colocar na tua casa, distribui rosas, distribui garrafa com água mineral, mas você não pode levar a sua garrafa vazia, você tem que trazer ela cheia. Você não pode levar a água da tua casa, a garrafa vazia. Você tem que trazer a que está lá, cheia. Distribuindo fronhas do sonho. Você põe a sua fronha no teu travesseiro e aquela fronha, então, ela vai exalar, sei lá, uma virtude que vai mudar a tua vida. Meias abençoadas, e assim vai, tem tantas coisas que, se eu for enumerar aqui, tem muita coisa. E tudo isso, eu digo uma coisa, e o pior é que estão ganhando e arrecadando rios de dinheiro com a exploração da fé do povo e da falta de conhecimento do povo. A falta de conhecimento faz com que essas pessoas nos explorem. Elias não precisou nada disso para que Deus respondesse à tua oração. Além do propósito que existia, ele simplesmente orou, porque ele é um profeta que tinha intimidade com o nosso Deus. E lá em Tiago, nós vimos, ele era pessoa semelhante a nós. Elias não era o todo-poderoso, não é um profeta cheio do poder de Deus. O poder estava com Deus. Ele não era tão poderoso assim porque ele escondeu de Jezabel. Depois desse episódio, ele ficou com medo. Elias teve medo. Ele fugiu de Jezabel. Jezabel queria matá-lo depois disso tudo. Hein? Porque os profetas dela foram ridicularizados. Tudo isso é muito mais prático. O que se pregam nessa situação aqui chamamos de hierofania. O que é hierofania?
É o sagrado que manifesta no profano. É manifestação do sagrado numa coisa profana. Então nós pegamos, por exemplo, que eu disse aqui, por exemplo, aqui, um lenço. Um lenço, algo físico que a gente chama de profano. Então vem o sagrado e fica no profano, e ali, pelo entendimento deles, aquilo ali vai exalar alguma coisa que vai mudar a tua situação. Mas isso é o que eles acreditam. O sagrado manifesta no profano. Então, e chama-se, num termo técnico dos estudiosos, hierofania. É a manifestação do sagrado. Nos nossos dias, nesse nosso tempo, hoje, na época de Elias, não tinha outro mediador, era o homem com Deus. No nosso tempo, nós temos um mediador. E o nosso mediador entre nós e Deus, já disse, é Jesus. Então, só existe uma possibilidade de você conquistar o coração de Deus, é através de Jesus. Para que Deus realize o seu milagre, às vezes basta somente uma palavra. Quer ver? Vamos ver Mateus capítulo 8, versículo 5 até o 13. Olha o que diz, olha. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens e digo a este: vai, e ele vai. E a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Até aqui, não? 13, até o 13. Passa o 12, por favor. Então Jesus disse ao centurião: vai-te, seja feito conforme a tua fé, e naquela mesma hora o servo foi curado. Então, tem situação em que Jesus aponta de que basta somente uma palavra. Nós podemos ter situações de algum parente, de algum amigo, de uma pessoa que a gente gosta muito, que precisa da intervenção de Deus. Aí você procura um meio mais prático, não é verdade? Tem gente que procura um meio mais fácil. Procura, diácono, passa o lenço aí no teu suor, que eu vou levar lá para essa pessoa que está enferma. Precisa disso, irmão? Irmão, não precisa disso. Aqui está um exemplo. Se você aqui neste lugar, ou na tua casa, onde você estiver, se você dobrar o teu joelho, você tem intimidade com Deus? Você tem buscado do Senhor andar com retidão perante Ele? Você tem sido fiel ao teu Senhor, ao nosso Senhor? Então basta você dobrar o joelho e dizer para Ele: Senhor, olha, eu tenho uma prima que está assim, desse jeito, que precisa da cura, que precisa que o Senhor visite ela, para que as pessoas que estão ao redor dela possam ver que o Senhor é o Senhor Deus, é o Senhor que realiza milagres. E havendo um propósito naquela cura, aquela pessoa vai ser curada em nome de Jesus. E não precisa recorrer à hierofania, mas recorra ao nosso Deus. É Ele que tem o poder, é Ele que tem todo o poder para realizar aquilo que para nós é muito impossível.
Então vimos que não é preciso rituais e nem amuletos para estar perto de Deus, para agradar a Deus, para adorar a Deus e para pedir a Deus algo que nós precisamos ou necessitamos. Não precisa de rituais nem amuletos para isso tudo. O que nos falta é que, às vezes, o que nos falta, às vezes, é o que está escrito em Hebreus 10, 19. Coloca para mim, irmãos. Hebreus 10, 19. O que nos falta é... Então eu vou ler aqui, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. O escritor de Hebreus escreve isso, ó. Vou botar tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Então, Jesus nos autoriza, Jesus nos dá condição, nos deu condição de que nós possamos entrar no santo dos santos. E o que um sacerdote faz no santo dos santos? Entregar a Deus aquilo que nós necessitamos e pedir perdão dos nossos pecados. É isso? Então, se nós temos a autoridade através do sangue de Jesus, pelo nome de Jesus, entrar nos santos dos santos, é estar frente a frente com Deus. Para que nós vamos recorrer a amuletos e a rituais para aproximarmos de Deus? Jesus, ele disse lá em João, capítulo 12, do verso 12 ao 14, ele diz assim, ó: em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço e outras maiores fará. Porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Então, está simplificado tudo nesta vida através de Jesus. Amém? Os irmãos estão entendendo até aqui? Jesus também diz lá em João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Então, tudo que nós vamos pedir, tenhamos sempre Jesus como nosso mediador. Só existe um mediador. Outro versículo também que Jesus nos incita a orar é Mateus 7, versículo 7, versículo 8, que diz: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Então, não existe outro caminho que possamos estar diante de Deus com as nossas necessidades, com as nossas petições, tudo que nós precisamos. Nós temos Jesus como o nosso único mediador que nos leva até Deus. No tempo de Elias, o Filho de Deus ainda não havia manifestado, né? Mas os profetas, como Elias,
eles faziam sua oração diretamente a Deus. E não existia nenhum tipo de amuleto, nenhum tipo de ritual estranho para que Deus pudesse o atender. Deus exigia só uma coisa dessas pessoas, é que tivesse comprometimento com Ele, que tivesse a Ele como um único Deus verdadeiro, que reconhecesse Ele como o Deus, Criador dos céus e da terra, e andasse com Ele, andasse segundo os seus preceitos, segundo a tua lei, segundo o desejo de Deus. Esta era a única coisa que Deus exigia, tivesse intimidade com Ele. Então, que tenhamos intimidade com nosso Deus e através de Jesus nós possamos alcançar aquilo que nós necessitamos. E o que diz o apóstolo Paulo a respeito? Diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 ao 4, ele diz assim, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Esse versículo aqui, ele resume o que nós falamos um pouco atrás. Pessoas, mestres segundo as suas próprias cobiças, usando de parafernália, de situações, para tirarem do povo aproveito. E este povo se deixa enganar, não porque são burros e idiotas, não. É porque falta conhecimento, é ignorância. A ignorância aí é a falta de conhecimento. Não é ignorância burrice, não. Tá? É ignorância, a falta de conhecimento. Aí as pessoas vão veredando na rádio, na televisão, né? Aí as pessoas vão buscar. Por quê? Porque hoje em dia as pessoas querem, como se fosse um fast food que fala, aqueles lanche rápido, né? Bênção rápido, mais prático. Poxa, se isso estivesse acontecendo mesmo, se eu tiver depois, sei lá, uma doença ruim, então eu vou lá e vou ser curado, vou lá comprar esse lenço, vou lá comprar essa fronha. É muito mais prático. Então, o povo vai caindo nessas armadilhas e tem os líderes que vão enriquecendo, infelizmente. Agora, nós temos que estar falando essas coisas para quê? Para nós podermos, acredito eu, que todos aqui sabem dessa situação. Mas a palavra do Senhor ela tem que se renovar a cada dia, e nós precisamos falar disso, para que não venhamos a esquecer e não venhamos a nos deixar levar por essa situação, que às vezes algum dos irmãos pode estar passando por alguma dificuldade tão grande que não está conseguindo enxergar a solução lá na frente, aí começa a recorrer às coisas mais práticas, começa a dar tiro para todo lado. Se eu não resolver aqui na Igreja Nova Vida Amendoeira, com as orações, eu vou lá em tal lugar buscar essa condição para me ajudar. Então possa ser que tem pessoas atirando para todo lado para ter solução do teu problema. Mas esquece às vezes que o nosso problema pode ser para que Deus seja glorificado lá na frente. Nós tivemos aqui, culto passado, para quem não esteve, o pastor Ronaldo, lá da Igreja Nova Vida do Galo Branco, contando aqui o teu testemunho de vida. E Deus sendo glorificado aqui, todo mundo dando glória a Deus.
o povo sendo glorificado pelo testemunho de vida. Mas esse testemunho, ele passou por luta, ele passou por dificuldade, e ele venceu, e hoje Deus está sendo glorificado. Houve um propósito naquela cura, e é onde ele buscou. E hoje nós estamos passando por uma mesma situação. Olha o nosso pastor, exemplo do nosso pastor. Eu tenho certeza, eu tenho que ter essa certeza, porque senão a fé não está em mim, de que lá na frente o nome do Senhor vai ser glorificado pela vitória. Amém? Mas o nosso pastor, ele saiu daqui preparado para toda e qualquer situação, porque a fé dele está firme, na palavra. Ele chegou a dizer aqui umas palavras que um outro pastor que faleceu disse: se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus, mas se eu não for curado, eu vou ver a glória de Deus. Então, esta é uma fé firme e inabalável, porque nós não somos nesta terra eternos. Jesus ressuscitou Lázaro com 4 dias já de morto. Mas onde está Lázaro? Ele está no meio de nós? Ele está lá no país dele? Onde está Lázaro hoje? Lázaro não teve que passar pela morte? Ele morreu? Todo milagre de Deus, existe um propósito nesta terra. Porque se não existe um propósito onde venha glorificar o nome dele, onde venha levantar e exaltar o teu santo nome, ele talvez não queira fazer. Nós temos que estar firme nesta fé, porque se um dia acontecer de eu ter uma doença grave e Deus não quiser me curar, eu vou ficar triste com Ele porque Ele não me curou. Eu tenho que estar preparado para receber a morte, porque de qualquer forma, mesmo saudável, eu vou morrer. Então eu tenho que estar firme nessa fé, e eu creio, o que eu creio que nós temos que crer é que no futuro, depois da morte, nós vamos ter a nossa vida eterna junto com o nosso Senhor. E resguardar em vida para que não possamos perder a nossa salvação. É isso que nós temos que aprender. Não temos que ficar buscando por aí sermos, como eu digo algumas vezes, caçadores de bênçãos. Nós temos que ser caçadores de Jesus, caçadores da tua palavra, andarmos com Ele. Isso é que nós temos que ser. Então, é isso, entregando-se a fábulas. Infelizmente, vemos num evangelho de triunfo. Evangelho de triunfo. Você nasceu para ser cabeça e não cauda. Você é mais que vencedor. Somos sim. Com Jesus nós somos. Mesmo passando dificuldade, derrotados às vezes, pobres, com poucos recursos, nós vamos ser cabeça sim, porque nós vamos estar junto com Jesus. E quem anda com Jesus é cabeça. Depende do ponto de vista que estão pregando, mas estão pregando um triunfalismo, onde que você, já pensou, que seria dos empresários se não tivesse aqueles que pudessem ser os seus colaboradores, se todos fossem empresários? Teria colaboradores ou a gente teria que criar um robô para ser colaborador? Eu posso ser o cabeça sendo um funcionário lá naquela empresa. Eu não preciso ser o chefe para ser o cabeça. Eu posso ser o cabeça. Eu posso ser o cabeça daquele que tem uma palavra de ânimo, daquele que tem uma palavra de conforto para um colega que está lá passando dificuldade. Amém? Infelizmente é também um evangelho do ecumenismo, onde as religiões querem se juntar às outras e trazendo com eles, misturando
os costumes, as faltas, as heresias. Isso também no nosso meio está acontecendo. Há um evangelho do miticismo. Né? Nem vou dar exemplo porque é até ridículo. A hierofania, conforme nós falamos, evangelho da hierofania. Há um evangelho também da ameaça e do constrangimento, onde as pessoas se sentem ameaçadas e constrangidas. Há o nepotismo nas igrejas e o mundanismo nas igrejas. A maioria destas igrejas, desses lugares, ditas igrejas, não estão procurando fazer o certo. Eles estão procurando fazer o que dá certo. Nós vemos a igreja, às vezes, vazia. E às vezes a gente pergunta, o que está acontecendo que não está dando certo? Será que nós temos que fazer um oba-oba, um auê, para que possamos atrair esse povão para vir para a igreja, para encher esses bancos? Será que é esse evangelho que Jesus pregou? Jesus pregou um evangelho que diz que a porta é estreita, o caminho é estreito. Tudo que nós vamos fazer é com muita dificuldade, irmãos. Nada é fácil. Então, quando se prega um evangelho genuíno, a maioria das pessoas tende a fugir dele. Porque as pessoas querem oba-oba. As pessoas querem coisa que possa atrair. E o mundanismo no meio da igreja é um deles também. Tem lugares que até o dia do milagre está marcado. Tem. Eu já vi placas. Dia do milagre está marcado, como se Deus tivesse numa prateleira, igual prateleira de supermercado. Você vai lá e pega a sua bênção. Eu não quero nem saber, tem um propósito para Deus no seu milagre? Tem dia, tem horário? Já vi placa dizendo assim, quarta do milagre. Quarta do milagre. Então tem dia e hora pré-determinada para que Deus vai fazer um milagre. Então esses líderes já conhecem até o pensamento de Deus, né? Tem um dia já certo para fazer milagre. O milagre, irmãos, eles acontecem em nossa vida. Sim, acontece. Mas tem que ser no momento de Deus. Nós temos que respeitar que a Bíblia diz que Deus, ele é soberano. A vontade dele é que prevalece. A vontade dele é que prevalece. Eu não estou desestimulando os irmãos, não, viu? Eu estou dizendo que teu milagre é possível. O único que pode solucionar o seu problema, se for impossível, é o nosso Deus. Mas que você busque a ele, conforme estamos falando. Tenha intimidade com ele, seja fiel a Deus, porque o mais importante em nossa vida é a nossa salvação. Há muitas vezes mais do que o milagre físico. Nós tínhamos um professor, que já veio falecer, o diácono Hélio, mas pastor, que ele disse que o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida é a transformação do nosso caráter. Este é o maior milagre que Deus pode realizar na nossa vida. É a mudança do meu caráter. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu prostituía, não prostituo mais.
Se eu era bravo, agora eu tenho que ser manso. Então, é aquele homem, aquela mulher que fazia coisas horríveis, hoje não fazem mais, por amor a Deus e porque temem a Deus. E o Espírito Santo vem, se nós dermos lugar para Ele, se nós oferecermos a nossa vida, vem tomar conta, Espírito Santo, e faça de mim uma nova criatura, aí Ele vem e deposita em nós o fruto do Espírito Santo. Aí nós começamos a mudar, porque a mudança também não é... Tem pessoas que conseguem mudar de um dia para o outro, mas eu creio que a mudança ela é dia após dia, conforme você vai andando com o nosso Deus. Eu falo porque Deus transformou a minha vida e vai continuar transformando, porque na minha vida, na minha área, há coisas que precisam ser mudadas e eu tenho orado a Deus para que Deus me ajude a mudar, a ser diferente. E isso não é diferente para com os irmãos, porque cada um de nós nós conhecemos o nosso próprio eu. Eu sei a área que eu preciso ter mudança, o irmão também sabe a área que precisa ter mudança. E este é o maior milagre, porque este milagre da transformação do teu caráter, do nosso caráter, é que nos vai levar para a vida toda nessa terra e vai nos levar para a vida eterna. Amém? Os irmãos estão entendendo? Então fica aqui, sim, irmãos, esta mensagem para que os irmãos não se deixem enganar por outro evangelho que não seja o evangelho genuíno de Jesus. Que tudo que os irmãos precisarem, nós temos o nosso Deus, mas nós temos também Jesus como o único que é o caminho, que é o nosso mediador entre nós e Deus. Não se deixe levar por outros caminhos, por fábulas, por caminhos contrários segundo a sã doutrina, a doutrina do nosso Deus. Amém? Convém comigo as suas cabeças, vamos agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, é diante de Ti, Senhor, que nós queremos declarar que só o Senhor é Deus. Pelo exemplo do profeta Elias, que nos deixou na Tua palavra, de que só o Senhor é Deus, só o Senhor com propósito em nossas vidas é capaz de mudar toda e qualquer situação em que nós possamos estar passando, estivermos necessitando. Que o Senhor possa sondar cada coração aqui nesta noite, Senhor Deus. E queremos fazer isso no nome de Jesus. É no nome santo de Jesus é que nós clamamos a Ti por tudo aquilo que nós precisamos, necessitamos, e que o Senhor tenha total liberdade de passear neste lugar, nos nossos corações, sondar tudo aquilo, a nossa mente, e ver aquilo que eu e os meus irmãos precisam, Pai. Se tivermos uns irmãos que estão agora, nesse momento, com pensamento neste amigo, neste parente, desta pessoa que precisa da Tua intervenção, basta, Senhor, uma palavra, e eu tenho certeza que o Senhor há de encontro a esta pessoa, e que o Senhor há de fazer milagres na vida dela, sem precisar que alguém leve algum utensílio, alguma coisa profana, para que o sagrado possa se manifestar neste leito ou nesta pessoa. Nós cremos que basta a Tua palavra, que basta, Senhor, a Tua presença, porque nós cremos que Tu és um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor tem poder para fazer as maravilhas, os milagres que nós necessitamos, que o Senhor é onisciente para saber o que nós estamos pensando neste momento, que nós estamos clamando, que o Senhor é, Senhor, onipresente, que pode estar
tanto aqui agora como aonde nós estamos enviando o nosso pensamento para que o Senhor esteja lá, assim como Abraão intercedeu por Ló. Nós queremos interceder pela vida do nosso pastor, pela família dele, pela esta vida de um amigo nosso ou de um parente nosso que precisa da tua intervenção. Nós queremos clamar a ti, ó Deus, e nós queremos fazer segundo a tua palavra, que tem nos ensinado que somente tu, Senhor, é que pode realizar os milagres, e nós não queremos, ó Pai, depender de situações, depender de utensílios ou de rituais para que isso seja realizado. Nós cremos que o Senhor é poderoso e que nós havemos neste lugar de escutar da boca dos nossos irmãos, das pessoas, Senhor, as bênçãos. Nós havemos de escutar aqui, Senhor, testemunhos de milagres, milagres que nós conseguimos conquistar diretamente contigo, Deus, porque não existe nada neste mundo a não ser Jesus que possa ser o nosso mediador, Pai. Então, Deus, em nome de Jesus, realiza, Pai, nossa vida, tudo o que nós precisamos. Olha, Senhor, a saúde deste povo. Olha as famílias, ó Deus, desse povo que tem te buscado, desse povo que tem te clamado, que tem vindo aqui neste lugar, Senhor, dizendo, meu Pai, ó Deus, eu sou dependente da tua graça, do teu amor, do teu favor. Ó Deus, realiza milagres nas famílias, ó Deus, realiza milagres na minha família, na família dos meus irmãos, na família do nosso pastor. Meu Deus, olha a situação dos irmãos que estão aprisionados nos vícios, mas que está difícil de solucionar. Senhor, Espírito Santo de Deus, dê forças, dê condições de abandonar este vício. Coloque no nosso coração o temor por Ti, porque o temor é aquilo que faz nós andarmos junto de Ti, Senhor. Que possamos temer e tremer somente o Teu santo nome, Deus. Realiza assim, Deus, milagres em todas as áreas que nós necessitamos. Olha a vida financeira deste povo que tem te clamado neste lugar. Abre portas de emprego, Deus, para aqueles que estão desempregados. Ajuda, Senhor, a ter sabedoria e discernimento para aqueles que estão trabalhando, mas que o salário não consegue suprir todas as suas necessidades. Ensina-nos, a Deus, a ganharmos, mas também ter sabedoria na hora de gastarmos aquilo que nós ganhamos. E só assim nós teremos uma vida feliz, uma vida financeira, Senhor, correta, porque neste mundo que nós vivemos, o mundo capitalista, onde se nós não trabalharmos para ganharmos o dinheiro, nós ficamos, ó Deus, ficamos sofrendo. Por isso, Pai, abre portas de emprego, abre portas de oportunidade. Os irmãos que são empresários, os irmãos que trabalham por conta própria, abre oportunidade, dê condição, Senhor, de manter tudo o que eles têm feito e que o Seu nome continue sendo glorificado, porque o que nós temos de especial em nossa vida é a nossa salvação, mas nós necessitamos neste mundo de recursos para vivermos esta terra. Senhor, olha por aqueles que estão passando por doença da mente, a depressão, a angústia, a tristeza, as coisas que é da mente, a ansiedade, meu Deus, que seja jogado por terra em nome de Jesus, porque nós cremos que Tu és um Deus que ocupa a nossa mente, que possa ocupar a mente das pessoas que estão passando por tristeza. Seja o Senhor da alegria, a da satisfação em viver. Esta pessoa que não sai da cama, esta pessoa, meu Deus, que está com medo de sair do portão para fora, que síndrome do pânico, que seja o Senhor, o Teu Santo Espírito a encher esta mente, para que ela possa erguer a cabeça, sair, meu Deus, e ter o Senhor como aquele que vai ajudar, meu Pai,
a caminhar, a dar, Senhor, esperança. Oh Deus, em nome de Jesus, olha esta pessoa que está com depressão, tome posse, Deus, esse Espírito Santo desta mente, para que ela possa ter coragem de levantar, tira os maus pensamentos, pensamentos de sofrimento, pensamentos, ó Deus, de inferioridade, mas que tenha pensamentos de Ti, pensamentos que possam dar alegria. Espírito Santo de Deus, visita este povo que tem Te buscado, esse povo que tem clamado a Ti neste lugar. Nos ensina, Senhor, os Teus caminhos, continua nos ensinando, continua nos exortando, continua, Senhor, com a Tua palavra, nos dando ânimo, nos dando, Senhor, a direção, porque isso é que nós precisamos, até que o Senhor volte, ou até que o Senhor nos leve. Pois Deus, seja assim, Pai, para conosco. Nós precisamos da Tua misericórdia, porque nós somos pecadores. Nós precisamos da Tua intervenção em todas as áreas da nossa vida, porque nós somos carentes do Teu amor, carentes do Teu favor, carentes, Senhor, de um Deus compassivo, cheio de misericórdia. Mas continua tendo misericórdia da minha vida, da vida dos meus irmãos, de todos aqueles que têm Te buscado, daqueles que têm seguido o Evangelho genuíno. Existe muitos líderes que ainda estão pregando um Evangelho genuíno, um Evangelho, Senhor, que leva o povo ao arrependimento, que leva o povo a ser salvo. Por isso, continua abençoando todos aqueles, ó Deus, que estão com este pensamento, um pensamento do Evangelho genuíno, daquele que o Senhor nos ensinou na Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta manhã, que o Senhor possa nos acompanhar até os nossos lares. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado, Senhor. Amém.